Oi, gente, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Dias, editor de política aqui do Grupo A Tarde. Estamos no ar com o nosso A Tardecast Eleições, um novo programa que a gente vai analisar e debater tudo que envolve as eleições de 2026. Hoje, ao meu lado, estou aqui com Léo Almeida, nosso repórter de política aqui do Grupo A Tarde, onde a gente vai discutir alguns temas que ele mesmo vai apresentar. Léo, seja muito bem-vindo. Olá, Eduardo. Olá a todos que nos acompanham no A Tarde Play, no YouTube. Hoje, aqui nessa estreia, é um prazer, né, nesse programa maravilhoso que vai até as eleições. Hoje a gente vai debater aí a análise das convenções partidárias em 4 blocos. O primeiro bloco falando sobre a ACM-Neto, o segundo bloco falando sobre o PSOL, o terceiro sobre a expectativa da Convenção de Jerônimo, que ainda vai acontecer no dia 1º, e o quarto a gente vai tratar também do cenário nacional com a convenção de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, perfeitamente. Então, já que a gente vai começar aqui pela Bahia com a convenção da semana passada, foi na quarta-feira, não é isso? Quarta-feira, do Centro de Convenções de Salvador. Isso, a ACM-Neto e União Brasil lançaram aí o nome do ex-prefeito de Salvador como candidato, agora a gente já pode falar assim, né? Candidato ao governo do estado da Bahia, e toda a chapa majoritária foi confirmada nesse dia. Eu, Léo, também esteve presente, assim como o nosso repórter Cássio Moreira, a gente participou da convenção. Começamos com o prefeito, com o ex-prefeito, com o prefeito Bruno Reis, que estava presente, com o João Roma, com o Ângelo Coronel, com todos os envolvidos ali no entorno de ACM-Neto, para a gente poder debater e ouvir, né, o sentimento da campanha naquele momento. Já adianto para vocês que a campanha tem um slogan esse ano diferente, né? Diferente. Exatamente, é mudança com segurança. A gente vai falar disso um pouco daqui um pouquinho, mas primeiro vamos falar sobre quem esteve e quem não esteve, Léo. Acho que a gente, enquanto jornalistas que cobrem política, a gente pôde notar, a gente foi muito mais para observar, também conversar e observar as figuras políticas que estavam presentes nesse lançamento. Eu pude notar algumas, eu quero que você traga as suas percepções aqui, Léo. Eu pude notar as presenças, por exemplo, como eu disse, do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula, que é uma ótima articuladora do ex-prefeito ACM-Neto. Zé Ronaldo, prefeito de Feira de Santana. Então é uma trinca ali. Eu não cheguei a ver Elinaldo de não vi Elinaldo também, ele, né? Ex-prefeito, que também faz parte da cozinha ali da campanha de ACM-Neto, não pude vê-lo. Mas teve gente que faltou, que tomou falta e foi notado, não foi isso, Léo? É isso, a gente estava até conversando nos bastidores aqui, Eduardo. Não tem como a gente não citar a ausência de Carlos Muniz, presidente da Câmara Municipal de Salvador. A gente sabe nos bastidores, né, que Muniz e ACM-Neto não tem lá a melhor relação interna das articulações políticas. O filho dele estava. O filho dele estava, inclusive anunciou apoio a Neto e depois recuou. Aí que a gente tem que fazer um exercício aqui, né? O que foi que aconteceu entre Carlos Muniz Filho e seu pai para ele recuar do apoio à candidatura de ACM-Neto? Porque Carlos Muniz até agora não tem um posicionamento muito claro, né, Eduardo? Sim. É um mistério a gente descobrir aí o que é que pensa Carlos Muniz, o presidente da Câmara, que já declarou que vai votar no presidente Lula a nível nacional. Agora, sobre a eleição estadual, ele ainda não definiu. Apesar de ser um membro forte ali no PSDB, que é um partido da base de Neto, ter o seu filho como candidato a deputado na base de Neto, ele não declarou apoio a ACM-Neto ainda, e muito menos a Jerônimo. Vamos dizer que ele está em cima do muro, está conversando com os dois lados, é isso que está acontecendo? Só o tempo vai dizer, né? A gente vai começar aí a campanha de fato a partir do dia 16 de agosto. Isso, dia 16 de agosto. 16 de agosto a gente vai identificar para quem vai esse apoio a nível municipal aí do Carlos Muniz, que é um importante quadro da política soteropolitana, né? O presidente da Câmara é quem rege os vereadores da casa, então a gente pode ter aí surpresas, ou simplesmente o pragmatismo político mesmo comum de todas as eleições. De repente até a neutralidade, né? Carlos Muniz é muito próximo do vice-governador Geraldo Júnior. Geraldo, inclusive, foi quem encaminhou Muniz a ser presidente da Câmara Municipal de Salvador. Pode ser aí uma posição de neutralidade que, caso ele adote, tende a desfavorecer mais Neto do que favorecer Jerônimo Rodrigues, né, Eduardo? Mas, enfim, a gente tem também muitas presenças do interior. Muitas presenças do interior. Inclusive, João Roma anunciou os suplentes dele, né? O Rodrigo Age, ex-prefeito de Tapetinga, e Suzana Ramos, ex-prefeito de Juazeiro, numa articulação com o PSDB que até agora não estava muito bem representado na chapa. Né, exatamente. E como a gente fala, o PSDB sempre, desde a última eleição, né, Léo, ele sempre quis ter um espaço a mais, tem esse sentimento mesmo de que faltava algo de protagonismo para o partido, que
convenhamos, né, o PSDB, desde aquelas disputas nacionais entre Lula e José Serra, Geraldo Alckmin, que hoje é aliado de Lula, entrou num ostracismo político aí forçado, né, desde Aécio Neves, na verdade, acho que foi o estopim ali para o ostracismo do PSDB, e isso se refletiu a nível estadual e municipal. Então a gente viu se caminhar o apequenamento do partido, e agora com os novos quadros eles estão tentando se reerguer com essas alianças e tentando a qualquer custo pegar esses espaços. Já é uma boa. Na última eleição eles não tiveram esse mesmo espaço, agora já pegou 2 suplências, né? A suplência do PL com João Roma e uma base de candidatos fortes aí para deputados, né? Muito encabeçado pelo Carlos Muniz, que está aí, quem foi responsável por montar a nominata foi o próprio Carlos Muniz. Então tem uma articulação muito pesada aí para o PSDB sair dessa eleição com muitos votos. Mas aí, Léo, você trouxe essa questão do interior, da campanha de Neto entrar no interior. Apesar de, assim, as pessoas reclamam que a Semineto é ex-prefeito da capital, não frequenta o interior, não sei o quê. Mas com esses gestos, isso já é uma maneira de entrar no interior. É trazer uma figura importante da política do interior para a chapa, que é o que faltou na campanha passada. Então, por mais que seja pessoas na suplência, mas a gente tem um exemplo de Zé Cocá, que era um prefeito de mandato. Sim. Ele abriu mão do mandato dele em Jequié, pelo PP, né, que é o Partido Progressista, e trouxe para vice, candidato a vice. Então já é um braço dele de ter uma pessoa do interior. Eu vi uma entrevista recente agora, que a Semineto deu, e ele falou com todas as palavras, como eu nunca tinha visto ele falar desde 2022, em que ele errou na campanha de 22, Léo. E ele falou, eu errei na escolha de pessoas para a minha chapa que não agregaram votos. E ele citou os nomes. Tenho muito respeito a Ana Coelho, que é uma empresária do ramo muito da comunicação. Respeitada. E tenho respeito ao Cacá Leão, que foi deputado e hoje é secretário de Bruno, candidato a deputado, mas que naquele momento, na chapa, não deu a liga que a gente precisava. E eu acho assim, concordo com tudo. Concordo com tudo, porque Ana Coelho não era a vice ideal para Semineto, e Cacá foi um candidato a Senado que não fez frente aos demais. No caso, ao demais, que só foi Otto, né, na eleição passada, foi um candidato só, um senador apenas, então não fez frente. Era no partido Otto com PSD enorme, cheio de prefeituras, e não fazia frente. Se a gente comparar a eleição de 22 agora, a montagem da chapa de 22 para 26, a gente vê Neto muito mais pés no chão, né, com sangue nos olhos, realmente reconhecendo os erros, principalmente no interior. A gente tem Ângelo Coronel também, que é um senador municipalista, né, muito influente no interior, veio com a promessa de trazer muitos prefeitos. Zé Cocá tem uma posição estratégica ali no Médio Rio de Contas e também no Vale do Jequiriçá. Foi presidente da União de Prefeitos da Bahia. UPB. Então você tem um alinhamento estratégico realmente com foco no interior, já que na região metropolitana a Neto já não precisa ter essa disseminação, porque todo mundo já conhece esse segmento. Exatamente. Mas a Bahia é muito grande, são 417 municípios. E eu acho assim, Léo, um ponto importante que a gente talvez não tenha notado, Jerônimo tem um PGP. Neto lançou o programa de governo dele para viajar ao interior, que é um outro nome, não me recordo agora. Se você puder me ajudar, ajuda, facilita. Mas é uma espécie de PGP, né, Programa de Governo Participativo, nas cidades, nos territórios baianos, como o grupo do governo costuma chamar, e Neto tem levado isso interior afora. Isso tem ajudado muito a capilaridade de apoios no interior, e acho que esse olhar realmente está acontecendo. Neto tem dado essa atenção ao interior do estado, e a gente precisa ver como isso vai funcionar daqui até outubro. Precisa ver, porque realmente eu vi ele estava numa cidade, por exemplo, no sul da Bahia num dia, no oeste na outra. Então, tá fazendo muitas viagens. Então, é importante. O que foi cobrado dele em 22, que ele fez poucas viagens, que ele não visitou a Bahia, e agora ele está tentando corrigir os erros, como você disse. E essa questão também da mudança do slogan, da mudança do foco da campanha. Então, a gente vê que não é somente infraestrutura, não é só atacar que o governo não fez a ponte, que o governo atrasou a obra do VLT, não sei o quê. Que fica um discurso, inclusive, cansativo, Cansativo, né? Eles resolveram tacar o problema principal hoje, calcanhar de Aquiles da campanha estadual governista, que é a questão da segurança. E isso veio para o mote da campanha, que é o slogan, que é... Mudança
com segurança. Mudança É a com tática segurança. de João Santana para tentar vencer as eleições desse ano. Tem várias interpretações, né, Eduardo? Inclusive, tem gente que defende que a mudança com segurança trata única e exclusivamente de pautas sobre a segurança pública, que de fato é um grande problema aqui da Bahia e nacional também. Eu, particularmente, a minha primeira interpretação foi: Neto não quer se colocar como um candidato radical, uma mudança extremamente radical, porque temos 20 anos do PT aqui no nosso governo do estado, e o PT é muito influente no interior, que é justamente onde ele está tendo esse foco na campanha. Se ele se apresenta com uma mudança extremamente radical para esse eleitorado que vive no interior, que está na roça, que vive no sertão baiano, que vive no Vale do Jiquiriçá, que vive, enfim, entre outras 27 territórios de identidade, ele pode acabar afastando esse eleitorado. Mas a interpretação de segurança pública, no meu ver, também não está errada, né, Eduardo? Exatamente. Eu estava lendo mais cedo, Léo, a análise que o professor Cláudio André, que é um articulista aqui do Grupo à Tarde, ele escreve alguns artigos e também tem uma coluna que chama Conjuntura Política, todas as segundas-feiras no Jornal Impresso e também no Portal à Tarde, que o título diz o seguinte: Mudança e Segurança Pública. Na análise dele, Léo, no e crua, ele fala que foi uma mudança significativa, certo? Com o único tema de olho no eleitorado das 30 maiores cidades da Bahia. Isso me remete ao quê? Algumas pessoas falam: poxa, Eduardo, o mote da campanha de Neto vai ser segurança, mas na cidade de não sei quem, do contas disso, aquilo, as pessoas não estão se importando com isso. As pessoas estão se importando com o reforço na agricultura familiar, com a cidade ser abastecida com TFD para poder fazer seus exames aqui, ter uma policlínica, ter um hospital regional. Escola de tempo integral. Então, muitos não estão se preocupando porque a zona rural é muito extensa. Então, esse problema das grandes cidades, das 30 maiores cidades, talvez não tenha chegado na maioria dos municípios. Então, é um problema das grandes cidades mesmo, e talvez isso me remete mais ainda, Léo, ao resultado das eleições de 22. Neto ganhou, Neto teve 47% dos votos no segundo turno. Neto não ganhou, se não me engano, em 50 cidades, né? Isso. 53, para ser mais exato. 53 cidades, e ele precisa, e faltou pouco, de 47 ele teve 3% de votos a menos. Foi cerca de 460 mil votos. Ou seja, para ele ganhar a eleição em 22, ele precisava ganhar em pouco mais de 10 cidades, desse médio porte para grande, que ele venceria as eleições. Então, talvez a estratégia adotada é focar nessas cidades que têm uma insatisfação maior com a segurança, que são cidades de médio e grande porte, para poder atingir esse eleitorado insatisfeito, inseguro com a continuidade do governo, e tentar ganhar a eleição dessa maneira. É isso, Eduardo, com certeza. Então a gente já tem aqui um alinhamento, né, uma coisa mais azeitada em relação a 2022. Você já tem um encaminhamento aí. Você tem um alinhamento com o Ângelo Coronel, com o Zé Cocá, que pode trazer esses apoios de pequenas e médias cidades, e ao mesmo tempo a campanha com o João Santana com esse foco maior nas médias e grandes cidades, batendo nesse mote da segurança pública. Muito possivelmente vai bater mais em relação à fila da regulação. Sim. Não tanto quanto a segurança, mas deve ser um dos grandes, uma das grandes estratégias da campanha de ACM Neto para esse ano. Exatamente. Uma outra grande mudança que a gente tem visto até aqui, como eu estava falando com o Léo aqui antes da nossa gravação começar, que é a mudança do jingle, né? Neto Sim. Mudou muito a questão de... a gente já acostumou falar só Neto. A campanha força a gente a falar isso, porque a gente conhece o ACM Neto, né? O ACM Neto que foi prefeito, o ACM Neto deputado, e na campanha o candidato se torna apenas Neto, né? Isso é uma mudança radical aí que o João Santana fez, e a gente já percebe isso nas peças publicitárias, nos jingles que foram lançados. Na última teve muito apelo ao nome da família Magalhães, ao ACM, meu amor, isso e aquilo, e agora a gente está focado muito em Neto, né? A campanha focada em Neto apenas, a nomenclatura. Na trajetória de ACM Neto específico, né? Exato, e forçou um jingle com uma linguagem mais povão, mais pagodão, aquele coisa que o baiano gosta, que o soteropolitano gosta. Então, eu acho que tende a ser um fator positivo para a campanha de Neto. Eu concordo. A gente teve uma imagem dele talvez muito presa ao ACM avô. Ele, inclusive, usou o mesmo jingle que o avô usou na disputa pelo governo do estado.
E, inclusive, Neto, durante a coletiva de imprensa que nós participamos, falou que o slogan, inclusive, Mudança com Segurança, era para reforçar que ele tem sua própria trajetória como prefeito de Salvador. Ele saiu como prefeito de Salvador muito bem avaliado. Sim, acima de 30%. Ele reelegeu o Bruno em primeiro turno de lavada. Tudo bem que o grupo de oposição não se articulou direito em 2020, mas Bruno Reis ganhou com mais de 60% dos votos. Então, Neto, ele não precisa depender da imagem do avô para poder consolidar uma campanha. Ele pode colocar o próprio nome, enquanto Neto, como um forte player da política aqui do nosso estado, né, Eduardo? Exatamente. Então a gente vai ver e trazer mais análises para vocês da campanha de Neto, da campanha de Jerônimo, da campanha de Ronaldo Mansur e dos outros candidatos que protocolarem suas candidaturas aí até o dia 16 de agosto, que é quando começa a campanha oficial. E a gente vai trazendo para vocês todos os dias aqui, segunda, quarta e sexta-feira, sempre a partir das 15 horas, aqui no A Tarde Play, no nosso programa Tardecast Eleições. Mudando de assunto, Léo, você também teve essa semana, na sexta-feira, na convenção partidária do PSOL, que oficializou a candidatura de Ronaldo Mansur ao governo do estado. Suas impressões, Leonardo? Ronaldo Mansur oficializou, né, essa chapa majoritária com a professora historiadora Meire Reis na vice, e também com Deliana Richelli e Marcelo Carvalho, que é porta-voz do Rede de Sustentabilidade, com quem o PSOL faz uma federação. A convenção do PSOL, de certa forma, me impressionou. Tava muito cheio. Foi no Hotel Fiesta Bahia, gente, na tarde. Muito cheio, realmente convocou toda a sua militância. E um discurso curioso. Muitas críticas ao governo do estado, principalmente também à segurança pública. Num contexto diferente de Neto. O que Ronaldo Mansur pegou mais foi a questão da letalidade policial, que é um dos problemas que nós temos aqui também. Mas ele também reforçou todo o tempo a aliança do PSOL com o governo Lula. A reeleição de Lula esse ano vai ser um dos motes, Lula é o trunfo da eleição esse ano, aparentemente, aqui na Bahia, né? Inclusive, voltando rapidamente de Neto, a tendência é que Neto evite críticas a Lula, inclusive, para pegar os votos dos lulistas. Né? O chamado Lula-Neto. Né? O voto Lula-Neto, que vai ser presente nessa eleição. Passarinho, ainda voltando um pouquinho mais, você vai se lembrar disso que eu vou falar agora, um certo evento que a gente foi aqui na área nobre de Salvador, ser mais preciso ali na região do comércio, e um passarinho soprou pra gente o seguinte, que a campanha de ACM Neto, ela não vai rejeitar nenhum tipo de voto de apoiador de candidato à presidência A, B ou C. Seja Lula Neto, seja Caiado Neto, que inclusive é o candidato dele, né? Ronaldo Caiado. Seja, vou chutar aqui, né? Qualquer outro, Guilherme Boulos, que não é candidato, mas se fosse Neto e dissesse, vou votar em tal candidato a presidente e a você, ele vai aceitar. A campanha vai aceitar, porque ele quer voto, ele quer a todo custo ser governador do estado a partir de outubro, a partir de janeiro, né? Janeiro não, ano que vem já mudou a data. Vai ser... janeiro. É janeiro, mas é dia 6, né? 7. Dia 6 ou é dia 7 a posse que era dia agora. 1º, exatamente. Sim, continuando sobre o PSOL. Eu acho assim, Léo, o PSOL fez uma estratégia arriscada nessa eleição. Talvez por uma vontade ou falta de vontade do candidato Kleber Rosa, que agora é candidato a deputado. Foi um candidato muito bem pontuado na eleição. Nas duas últimas que ele disputou, teve muito voto. Ele praticamente decidiu a eleição de 22 por ser candidato. E ele tirou votos de Jerônimo, porque se ele não tivesse tirado, talvez Jerônimo tivesse ganhado em primeiro turno. Foi o fator decisivo para a eleição de 22 e para segundo turno. E na eleição de prefeito, ele foi segundo colocado. Ele foi o candidato mais bem votado da história do PSOL aqui na Bahia. Isso é incrível. Um candidato testado numa eleição de prefeitura como Salvador e não ser lançado novamente, né? Nada tirando o mérito aqui de Ronaldo Mansur, que inclusive foi vice de Kleber Rosa em 22, mas eu acho que a estratégia do PSOL poderia ser muito mais ousada e relançar Kleber para o governo do estado. Talvez tivesse um resultado muito melhor, ganhado corpo para as próximas eleições. Mas já que a gente tem Ronaldo Mansur como candidato, eu acho que o pessoal marca ali posição mais uma vez, né, como todas as eleições, desde Hilton,
que foi o outro, aquele Marcos Mendes. Marcos Mendes disputou né? 2 ou foi 3 eleições. Exatamente. E aí veio Kleber Rosa e agora com Ronaldo Mansur. Acho que o papel do pessoal é esse, né? É um partido de esquerda mesmo, de extrema esquerda, propriamente dito. Marca a posição, eles ficam ali a todo custo. Talvez esse ano a gente possa não sentir tanto o peso do pessoal, porque a eleição tende a ser decidida em primeiro turno. Sim. E a gente não vai ver, talvez, o fator decisivo do pessoal de quem vai apoiar no segundo turno ou não, para ser decisivo. Obviamente, eu acredito que se tivesse segundo turno, o pessoal não iria jamais apoiar uma candidatura de ACM Neto, Sim. né? Ele iria compor com o Jerônimo, se fossem os dois para o segundo turno, e com as suas concessões, porque em 22 eles fizeram isso também. Eu lembro que Kleber Rosa bateu o martelo que dizia, eu só vou apoiar Jerônimo se nossos pleitos forem atendidos. Nossos pleitos é o quê? É o governo, a candidatura do Jerônimo a aderir a pontos específicos do nosso plano de governo, e aí sim ter a perspectiva de ser colocado em prática. Exatamente. Confirmando isso, a gente declara apoio. Eles conseguiram fechar o arranjo e ele apoiou. Para esse ano, talvez não seja necessário, porque com um nome não tão testado e, dizemos assim, mais fraco do que o de Kleber eleitoralmente, eu acho que não vai ter esse peso para a eleição. E tem um ponto também que a gente não tem a candidatura do PL esse ano ao governo do estado, né? Em 2022 a gente teve a candidatura de João Que foi Roma, quem tirou os votos de Neto. Que tirou os votos de Neto. Não declarou apoio a Neto no segundo turno, porque ele cobrou um posicionamento político de Neto para apoiar a favor de Jair Bolsonaro e Neto não fez. Mas assim, voltando um pouco agora ao pessoal, sobre essa candidatura de Kleber Rosa, que é o principal player eleitoral do pessoal aqui na Bahia, de fato. Hoje você pensa pessoal, você pensa Kleber Rosa. Exato. Tudo por conta do resultado dele em 24. Pra gente falar um pouquinho de bastidor, eu conversei com muitas pessoas do pessoal do Rede Sustentabilidade. A candidatura de Kleber, ela ficou muito dividida, inicialmente entre ser deputado federal e deputado estadual. Chegou fevereiro para março desse ano, uma ala de dentro do pessoal chegou a exigir a candidatura dele para o governo do estado, justamente por ele ser o principal player político. Sim. Mas o que aconteceu nos bastidores, pelo que eu ouvi, né, na sexta-feira, foi uma posição pragmática. É mais forte para o PSOL, é mais certeza para o PSOL se Kleber se lançar à Assembleia Legislativa, que é para onde ele está sendo candidato agora, do que para o governo do estado, que ele não teria grandes chances de vencer, né? Então, você tem uma bancada, uma possível formação de bancada forte do PSOL na Assembleia. Você tem Hilton Coelho, você tem o Rasta de Feira de Santana, Jonatas Monteiro, que é o candidato mais bem votado da história de Feira de Santana. Hamilton é candidato? Hamilton Assis é candidato a deputado federal. Hamilton Assis, você tem Tâmara Azevedo também para deputado federal. Tâmara foi candidato ao Senado em 2022. Eliette Paraguaçu, também candidato a deputado federal. Mas, enfim, a posição de Kleber para deputado estadual foi uma posição pragmática. Eu acho que é um ponto criticável, porque se você tem uma chapa majoritária forte, a tendência é que a proporcional se fortaleça junto, né? Sim. É o voto de legenda, né? É o voto legenda. Então, temos aí uma chapa do pessoal formada, uma eleição que todas as campanhas já estão trabalhando com a possibilidade de uma eleição em só em um turno. E vamos aguardar aí como é que vai ser a eleição do pessoal para esse ano. Exatamente, perfeito. Indo para o bloco 3 dos nossos assuntos, Léo, a gente já se prepara para o próximo sábado, que para fechar aí as 3 principais candidaturas, né, a convenção do atual governador e candidato, e pré-candidato ainda, a gente tem que chamar assim, né, de acordo com a lei eleitoral, pré-candidato Jerônimo Rodrigues. Então, no sábado, dia 1º de agosto, às 9 da manhã, no Parque de Exposições, a gente vai estar lá acompanhando eu, você e Cássio? Certamente, Cássio Moreira. E a gente vai ver a homologação das candidaturas. Então, teremos aí Jerônimo Rodrigues, candidato ao governo, Geraldo Júnior, vice-governador, Jacques Wagner e Rui Costa ao Senado, e fica aí a expectativa para os anúncios das suplências. A tendência... Nós já temos os nomes dos primeiros suplentes, né? O Exato. Primeiro suplente de Rui Costa é o ex-deputado federal e presidente do Avante, Ronaldo Caiado. Ronaldo Carleto. Ou Ronaldo Carleto. Que inclusive fez a convenção do Avante hoje, né? Isso, já foi anunciado, já está confirmado. Exato. Temos Edivaldo Brito como primeiro suplente de Jacques Wagner, ex-vereador aqui de Salvador, um nome histórico. Confirmou na semana passada na convenção do PSD. E agora temos
as 2 vagas em aberto, que é a segunda suplência de ambos, né? A tendência é que as 2 vagas sejam ocupadas por mulheres. Até agora não temos mulheres representadas na chapa governista. Um nome a gente já ouve falar há muito tempo, que é o próprio PCdoB, eles indicaram que, vale lembrar que o PCdoB é federado junto com o PT e o PV numa federação. Então, eles indicaram o nome da vereadora Aladilce Souza, né? Porém, muito se fala aí que não tem nenhum tipo de acordo feito. Não teria acordo, que seria para a segunda suplência de Jacques Wagner. Wagner falou que não é bem assim, que tem que conversar, mas aparentemente a tendência é que fique com o PCdoB, mas não necessariamente com a Aladilce. A gente vai ter que esperar para ver. Na política tudo pode acontecer, inclusive lá. A outra suplência fica com o PV, no caso. Aparentemente, quando a gente aqui do À Tarde estava apurando na semana passada, aparentemente a segunda suplência vai ficar com o PV. Mas digo e repito, nada está fechado. É possível que essa articulação seja fechada de véspera. Assim como foi em 2022, eu me lembro bem, eu estava num PGP, cobrindo um PGP de Jerônimo lá na minha cidade, em Jacobina, e anunciaram no dia o suplente de Otto, que foi Terence Lessa, ex-prefeito de Ibotirama. Ou seja, ninguém fazia ideia de que seria Terence. Aquilo não vazou. Então essa última suplência aí, ela também está aguardada 7 chaves, porque o PV não tem nenhum nome que não esteja em mandato disponível para poder cumprir esse espaço. Os grandes nomes do PV aí já estão bem colocados, que é, por exemplo, o deputado Bacelar, mas ele jamais iria deixar o mandato dele para ser suplente de senador, né? Ainda mais segundo suplente, que, convenhamos, é um cargo mais simbólico, né? A tendência, a chance de assumir a vaga no Senado é muito baixa, né? Tem que torcer para um Rui Costa assumir um ministério, o primeiro suplente de repente falecer ou assumir um cargo na secretaria. Aí é uma conjectura muito quase impossível de acontecer. Mas enfim, o que você espera, Léo, dessa convenção? Vamos trazer o seguinte: foi confirmada a presença do presidente Lula, mais uma vez, pela 6ª vez no ano de 2026, aqui na Bahia. Então, Lula veio carnaval, Lula veio no anúncio da BID, não foi? No anúncio da BID, no VLT veio também. Tomou falta no 2 de julho. No 2 de julho. Mas já vem em outros momentos separados, e aí a gente vai ter na convenção partidária, na convenção do PT, o lançamento de Jerônimo, mais uma vez o Gero Lula, né, que é a casadinha aí do PT. Então a gente vai ter um evento com muito apelo da militância. Com certeza. Se já existia a perspectiva de ter muita gente, inclusive chegou o credenciamento agora aqui, ó, vamos fazer daqui a pouco. Já existia a perspectiva de o parque de exposições estar lotado. Com a presença de Lula, dobra essa expectativa, porque vem muita gente, muita gente mesmo. Inclusive do interior, né? Devem fazer caravanas, o que já é uma tradição bem forte dentro do Partido dos Trabalhadores. Até nos PGPs eles costumam fazer caravanas também. Com a presença do presidente, isso deve ser muito amplificado, né, Eduardo? Inclusive, a expectativa do discurso de Lula, ele já vem adotando há certo tempo críticas ferrenhas a Neto. Sim. Sempre que ele pisa aqui na Bahia, ele faz um comentário muito ácido também, né? Daquele jeito Lula de ser, como as pessoas falam assim, é o Lula do Velho Testamento. Sempre quando ele vem aqui, ele deixa de ser o Lulinha Paz e Amor. Ele tá até brincando, essa eleição não tem mais Lula Paz e Amor, agora Lulinha da Guerra, não sei o que, enfim. É The Last Days? A última, será? Né? Eu acredito que sim, pela idade, né? Já tem 80 anos. Eu acho que realmente é a última eleição de Lula, então ele vai pro tudo ou nada aí. Então a gente pode ter uma campanha muito bem movimentada, viu? Com certeza. Muito movimentada. Muito bem explorada e como a gente conversava aqui na estante, Lula é um trunfo eleitoral aqui da Bahia para uma eleição que está tão nacionalizada, né? O voto casado com o presidencial pode acontecer, o voto divergente Lula Neto, Lula Mansur, Lula e Eslane Paixão, pode acontecer, mas a tendência é o voto casado petista. Exatamente, porque assim, ó, em 2022, Lula só perdeu em 2 cidades da Bahia. 2 cidades. De 417, ele perdeu em Luiz Eduardo Magalhães e em... Foi Teixeira de Freitas? Não, foi uma outra cidadezinha mais ao centro-oeste da Bahia ali. Eu me recordo o nome. Depois eu vou pescar e a gente vai trazer aqui na descrição do vídeo. Eu já vou pesquisando para facilitar. Então, assim, foram 2 cidades apenas. Uma região oeste muito extremamente bolsonarista, que a gente sabe. É a cidade do prefeito Júnior Marabá. Então,
que inclusive a esposa dele é candidata pelo PL, de Jair Bolsonaro, e foi essa cidade, e teve uma outra cidadezinha bem menor que Lula perdeu, mas assim, é uma força muito grande eleitoral, casado com um número de partido que ainda é muito forte. Talvez eu tenha uma percepção assim, Léo, se talvez Lula ou Jerônimo não fosse do Buerarema. Buerarema. No Baixo Sul. Se Lula e Jerônimo não fossem do Partido dos Trabalhadores, talvez não fosse essa força eleitoral tão grande. O apego que o eleitor petista tem pelo partido e pela figura do Lula, talvez seja muito maior do que qualquer outro candidato já teve em qualquer partido. Concordo. Uma história de simbologia muito grande que acho que vai ser ainda casos de estudo aí para muitos anos na comunicação e na política brasileira. Acho muito difícil qualquer player da oposição se colocar contra Lula, inclusive essa mudança de postura de Neto para esse ano, né? Para esse ano não, porque 2022 ele também evitou bater tanto, tal, assumir a posição do tanto faz, mas é muito difícil você disputar contra um presidente que tem 72% dos votos do Estado. É isso. Em 22 ele já não quis fazer isso, que Lula não estava no mandato. E agora, com o mandato, como a gente chama, com a máquina na mão, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu prevejo uma eleição muito dura a nível estadual, com chance de vitória para cada um dos lados. Com certeza. E ambas em primeiro turno, seja Neto ou Jerônimo. A nível nacional, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vejo o Lula com uma certa vantagem. A gente tem visto isso nas pesquisas eleitorais aí, Atlas Intel, desde o início do ano. Lula à frente em todas, embora algumas oscilações em avaliação e desaprovação, mas no contexto eleitoral ele está à frente de Flávio em todas elas. Uhum. Ele nunca demonstrou, já teve um certo empate técnico, mas depois daquela situação do Vorcaro, né, o Banco Master e do filme, deu uma queda e ele não se recuperou mais. E aí as crises foram acontecendo lá, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas Lula se mantém na liderança. Então é muito difícil combater um candidato tão forte quanto Lula é no período eleitoral. E quando ele casa, quando ele pega na mão assim com um candidato, como ele fez com Jerônimo, que era desconhecido mesmo, às vezes os petistas não querem assumir isso, e de fato era. Jerônimo era um secretário de Estado, mas ele eleitoralmente era desconhecido. Lula pegou na mão e elegeu ele governador. E agora ele é um governador, como o Neto fala, testado, né? Neto fala que ele é testado e reprovado, mas ele, seja testado ou reprovado ou aprovado, ele é governador, tem a máquina estadual na mão, o presidente agora tem a máquina federal e eles estão juntos numa eleição muito dura e muito difícil. Então eu prevejo realmente uma eleição boa de se acompanhar, para gente que se alimenta disso diariamente aqui, né, de eleições, eu acho que vai ser muito boa de acompanhar. Espero que o nível não baixe aí, como na política fala, da cintura para baixo, né? Aqui na Bahia, pelo menos, a gente tem uma decência, né? Entre a oposição e o governo. Espero que nacionalmente também tenha, né? Porque o nível do outro lado, do bolsonarismo, é um pouco mais ferrenho, como foi em 22. Talvez Flávio tente passar uma ideia de ser mais moderado do que o pai, mas quando for por tudo ou nada, meu amigo, eu acho que as máscaras cairão. A gente estava até conversando aqui antes de entrar no programa que talvez Lula nem vá para os debates, né? Porque a chance de Lula ser alvo de todos os candidatos e só sair perdendo nisso, eu acho uma perda. Você perder o candidato à presidência que está para a reeleição. O principal candidato. Não poder apresentar suas propostas para a população, com tempo de TV, enfim. Mas pode ser que Lula não participe de um debate justamente por conta desse discurso mais raivoso, né, durante a campanha. Exatamente. Estaremos lá no dia 1º, né, às 9 da manhã no Parque Exposições. E já que a gente está falando do nível nacional, como a gente nacionaliza a eleição estadual? Né, a gente está falando aqui da campanha de Jerônimo, né, da convenção partidária, de tudo que se espera para esse dia, mas a gente vai entrar agora no bloco 4 e último bloco, que é a convenção de Flávio Bolsonaro, que aconteceu nesse sábado, não foi? Isso, sábado na Arena Pacaembu, lá em São Paulo. Foi um evento bastante cheio, eu vi, apesar de estar de folga, eu acompanhei, a gente consome política demais, apesar da folga, a gente vai consumindo ali no Instagram, no Twitter, então chegaram muitos vídeos, eu vi que o presidente da Argentina, o Javier Milei, esteve presente, fez aquela dancinha dele lá com o Flávio, mais uma vez.
fez algum discurso mais emocionado. Direcionou muitos ataques ao presidente Lula, ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que Milei chegou a falar que queria visitar Jair Bolsonaro na prisão. E foi impedido. Foi impedido pelo ministro do STF. Foram falas que tiveram repercussão internacional, né? A presença de um presidente de outro país numa convenção partidária. Foi um movimento diferente. Diferente. Né? É até difícil a gente mensurar qual seria o impacto eleitoral disso. Não sei se tem um impacto eleitoral, mas representativo, né, Eduardo, de um movimento de extrema-direita aqui na América do Sul. Exatamente. Flávio tem tentado capitalizar esse sentimento direitista assim, muito mais amplo, de expandir a ideia da direita na América Latina, que historicamente vem sendo governada por presidentes de centro-esquerda, né, na maioria dos países. Uhum. Então é uma ideia que já nasceu lá dos Estados Unidos, né, com a chegada do Trump, que foi um presidente direitista, que revolucionou a ideia republicana e democrática. Ela mudou tudo depois que Trump chegou, desde o primeiro mandato dele. Então, essas parcerias que Trump tem feito com alguns presidentes de direita da América Latina tem surtido efeito nos novos candidatos que vêm surgindo, nas ideias, nos ideais que eles têm apresentado, e assim é o Flávio, assim é o Milei e muitos outros. Então, assim, foi um peso, eu acredito que foi diferente, assim como se Lula trouxesse para a convenção dele por exemplo, um presidente de outro país que ele apoiasse e tudo mais. O Mujica, que já foi presidente do Uruguai, e ele tinha uma excelente relação. Assim, é uma presença muito mais representativa de você ter um candidato que se apresenta como Jair Bolsonaro mais ponderado, de uma coalizão da direita. Ele não gosta de ser apresentado como extremo, ele gosta de ser apresentado só como direita. E eu acho que tentar trazer todos esses players pro lado dele é uma tentativa de mostrar uma certa coalizão, até em países, né, que estão nos arredores aqui do Brasil. Agora, apesar da presença de Milei, de toda essa ideia trumpista na América Latina, eu acho que Flávio ele não conseguiu, ainda não consegue dissociar o bolsonarismo, não consegue associar na imagem dele e dissociar da imagem do pai. Tanto que na convenção eles utilizaram de um artifício que é a onda do momento, que é o uso da inteligência artificial, e colocou lá um Bolsonaro para falar. Mas era o Bolsonaro pai através de inteligência artificial. Então tinha lá um holograma de IA com o Bolsonaro falando, né, diretamente para o eleitor bolsonarista, como se olhasse nos olhos e dissesse: esse é meu candidato, esse é Flávio, meu filho, e etc e tal. E assim, eu tenho um sentimento que aquilo talvez funcione, porém tem um risco. Tem um risco porque Bolsonaro ele está impedido de aparecer em público, né? Ele está privado de liberdade em prisão domiciliar. Não sei até que ponto isso implica a figura dele. A gente tem que até buscar isso, inclusive, para algumas matérias, Léo. Olha a ideia de pauta surgindo. Para a gente entender com alguns profissionais do direito eleitoral se isso tem implicância direta na campanha de Flávio. Olha, o que a gente já pode trazer aqui é que há uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que o uso de deepfake é proibido durante todo o período eleitoral. O que foi feito no último sábado foi o uso de deepfake. Você acha que aquilo se configura uma deepfake? Porque você está trazendo um rosto produzido por IA, uma fala produzida por IA, porque ali inclusive no vídeo, Bolsonaro hipotético se auto-identifica como uma personificação gerada por IA. Exato. Então aquilo se enquadra como deepfake. E talvez até esse caso de Bolsonaro seja um paradigma, uma quebra, a gente possa ver qual vai ser a tendência do TSE nos julgamentos a partir desse episódio. Porque a gente, inclusive, chegou a fazer a matéria, já tem uns 2 meses aqui, que foi um colega que fez, não estou recordando agora, sobre o impacto jurídico dessa nova legislação do Tribunal Superior Eleitoral, né, com o uso de deepfakes, uma confusão jurídica interna dentro dos advogados eleitorais, porque o que é uma deepfake ruim e o que é uma deepfake boa? Aparentemente não estava claro. Essa de Bolsonaro é deepfake ruim? Não sei dizer. Ele não atacou ninguém. Ele não falou nada que ele não falaria se ele estivesse fosse fora da ele prisão. real, né?
Então, assim, talvez esse caso de Bolsonaro, caso venha a ter uma ação no Tribunal Superior... Eu acho que ali seria a personificação do Bolsonaro moderado. Porque se ele tivesse presencialmente ali, ele tinha falado muito mais absurdos. Talvez se tivesse um discurso mais raivoso. Exato, né? Exato. Uns ataques mais severos aos ministros do STF, ao próprio Lula, e a gente não viu isso. A gente viu ele falando muito do Flávio, foi muito voltado ali para o contexto do candidato que ele escolheu. Ele falou, eu escolhi o meu filho para ser. Ele chegou a fazer uma carta. Ele falou muito em primeira pessoa. Isso, chegou a fazer uma carta redigida, normalmente, caneta, dizendo que Flávio era o candidato. Mas acho que, como você falou, Eduardo, os bolsonaristas estavam com saudade de ver a imagem de Bolsonaro. Exato. Pois é, então esse foi o nosso quarto bloco, a gente fazendo aqui um apanhado final, Léo, para a gente encerrar a nossa live no À Tarde Cast Eleições. A gente conversou rapidamente aqui sobre a convenção partidária de ACM Neto e tudo que envolve as articulações para a candidatura do ex-prefeito de Salvador ao governo do estado da Bahia. Falamos da convenção do PSOL com o candidato Ronaldo Mansur e todas as articulações, inclusive Léo trouxe informações de bastidores aqui para a gente tratar. Falamos da expectativa para a convenção de Jerônimo Rodrigues, que será no dia 1º agora, de agosto, às 9 da manhã, e com a presença inclusive do presidente Lula. A gente tratou sobre também essa expectativa, inclusive deve ser um dia cheio na capital baiana. E falamos agora, por último, da convenção de Flávio Bolsonaro, com a presença do Javier Milei, presidente da Argentina, e desse Bolsonaro de IA, que pode inclusive trazer complicações para a campanha do Flávio. A gente vai acompanhar esses desdobramentos ao longo da semana. E rápido resumo aqui, Léo, qual convenção teve mais repercussão aí na sua visão? Dessas três, mesmo que... Vamos falar primeiro da convenção estadual. ACM Neto, obviamente, na minha opinião, é a candidatura principal de oposição ao governo do estado, e mesmo que o pessoal seja do mesmo campo partidário não, ideológico, ela não representa tamanho peso igual a de ACM Neto. Com certeza, a ACM Neto até então aqui na Bahia, tivemos a convenção da Unidade Popular também, mas não tem como você comparar o peso com a candidatura de ACM Neto. Você tem um senador da República na sua chapa, você tem um ex-prefeito de Jequié, você tem um presidente do PL, João Roma, que é ex-ministro de Estado, ex-ministro da Cidadania, de Jair Bolsonaro, então é um peso que não tem como comparar com os Exato, eu vi até um comentário de uma colega jornalista esses dias, trazendo para reflexão, até comentei contigo sobre isso, né? A gente pode citar ela aqui, que é a Cíntia Kelly, ela trouxe essa reflexão, inclusive foi uma queixa que os próprios candidatos desses partidos menores fizeram, alguns jornalistas, por não dar a devida atenção a esses partidos menores, essas candidaturas mais inexpressivas, mas eu trouxe aqui com o Léo rapidamente que isso não é uma culpa somente da imprensa. Sim. É culpa do sistema político brasileiro, do sistema eleitoral, da distribuição de verbas, no caso da verba eleitoral, a verba partidária, mas isso tudo tem que seguir regras. O partido não tem representação partidária, representação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, ele não recebe verba de fundo eleitoral, então ele não consegue ter capilaridade para manter uma candidatura forte e pujante. Então ela não pode, por exemplo, a UP, né, ela não consegue fazer frente à ACM Neto, não consegue chegar nem junto ao PSOL, mas o PSOL é um partido que nacionalmente tem representação na Câmara dos Deputados, então nos estados ele consegue se fortalecer, a UP ainda está engatinhando e não consegue. Então assim, eu não vejo que seja uma crítica apenas fazer um meia-culpa aqui, apenas a nós jornalistas que não dá a devida atenção a essas candidaturas, mas é o sistema democrático brasileiro que funciona dessa forma. A gente segue regras que já são estabelecidas por um tribunal eleitoral e a regra está aí para ser seguida. Exato. Só para não ficar uma coisa que talvez fique só na boca da gente, a própria Lídice da Mata, que é presidente do PSB, que é um partido extremamente tradicional, e Lídice é uma das principais lideranças do nosso estado, Lídice bate a tecla toda vez que o sistema eleitoral que nós temos hoje não favorece os partidos pequenos. Não tem como você competir com a quantidade toda eleição de só um partido. Exato, toda eleição. Você agora está tendo a cláusula de barreira. É forçada a fazer federação, a fazer fusão. Então, a gente, claro, a imprensa poderia talvez exercer um papel maior, mais democrático. Talvez sim. Mas o sistema eleitoral não favorece, não tem como ficar tudo nas costas da imprensa também, né, Eduardo? Exatamente. Então é isso, Léo, a gente vai chegando ao fim da nossa live, só fazer um convite rapidamente aqui para você na minha câmera, que na próxima agora, quarta-feira, a gente vai ter outra live também nesse mesmo horário, aqui nos nossos estúdios de à tarde, para a gente fazer a análise dos outros dias aí da semana,
trazer mais temáticas do que rolar na eleição nacional e também estadual. A gente vai sempre fazer esses encontros aqui, segunda, quarta e sexta-feira, sempre eu com um dos meus colegas jornalistas aqui de à tarde, convidados. A gente vai fazer aqui também análise das nossas colunas, dos nossos colunistas, do Cláudio André, do Levi Vasconcelos, do Cássio Moreira. A gente vai trazer muitos assuntos aqui que a gente pode debater. Vai ser um encontro mais de debate, de ideias, de análises mesmo, e convido você a assistir com a gente. Então é isso, Léo, a gente vai chegando ao fim. Muito obrigado, foi um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor sobre os temas que a gente se propôs a conversar, e queria que a gente encerrasse aqui convidando o pessoal nessa câmera do meio, Maurício, pra gente convidar o pessoal para assistir a gente aqui no Atardecast Eleições. Vem com a gente, pessoal. Vem assistir a Atardecast Eleições. E se inscreva no Atard Play, viu? No canal no YouTube. Dá curte, dá o like pra gente. Valeu, tchau, tchau.